Casamento blindado. O seu casamento à prova de divórcio. Capítulo 1. Por que blindar o seu casamento? Deputados mexicanos, preocupados com o aumento de divórcio no país, propuseram uma nova lei, o casamento renovável. Eles acreditam ter criado a solução ideal para evitar graves crises conjugais, traições e todos os desgastes do divórcio. A cada 2 anos, o casal pode avaliar a relação e decidir se quer continuar junto e renovar o casamento, ou se quer desistir e seguir cada um para o seu lado. Além da assinatura de um contrato temporário, a proposta prevê ainda que os noivos se protejam contra um hipotético cenário de divórcio. Para isso, decide antes de casar quem ficará com guarda dos filhos e quando a cada um pagará de pensão alimentícia em caso de separação. A proposta que tramita no Congresso tem amplo apoio dos mexicanos que querem acabar com o alto custo de separação e das pensões alimentícias. Afinal, a estatística na cidade do México são poucos animadores no que se diz respeito ao casamento. 5 em cada 10 uniões terminam em divórcio. Se a lei passar, uma conversa como está entre alunos na escola não será ficção. E aí onde você vai passar as férias? Pergunta um garoto ao colega. Bom, depende. Se meu pai renovar o contrato com minha mãe, no final do ano vamos para a Disneylândia. Se não, vou ter que ver qual dos dois vai querer ficar comigo. E pelas notas que estou tirando, provavelmente vão me mandar para a casa do meu avô. Não quero ser um portador de má notícia, mas aqui está um fato. O casamento como instituição está falindo sob pesado ataque de várias forças na sociedade. O que estão propondo no México é apenas um sintoma do que os governantes estão tentando fazer para lidar com o alto número de divórcios. E não é somente lá. Não conheço nenhum só caso de algum país, alguma cultura ou sociedade do mundo em que o casamento esteja sendo fortalecido, nem mesmo nas culturas tradicionais e altamente religiosas. Nos Estados Unidos, o grande ditado da cultura para o restante do mundo. A maioria dos bebês nascidos de mulheres até 30 anos de idade já nasce fora do casamento. Renomados sociólogos americanos também já argumentam que a figura do pai não é necessário em uma família. Jesus. Dá para perceber para onde estamos caminhando. E dá mesmo. Mesmo onde os índices de divórcio publicados são mais baixos, eles apenas escondem a realidade. Menos pessoas estão se casando, pois optam pela união estável. E por esse motivo, quando se separam, não é registrado como divórcio. E muitos dos que se mantêm na relação, por falta de opção ou fortes expressões religiosas, seguem infelizes. Quando vejo essa realidade, fico pensando como as coisas estarão daqui a 5 ou 10 ou 20 anos. Será que a extinção do casamento terá sido consumado? Será que as pessoas ainda acreditarão que o casamento por toda a vida é possível? Serão os conceitos de fidelidade conjugal, a lealdade a uma só pessoa como apenas de museu, filmes históricos? Aqui é um alerta aos que ainda não despertaram as forças da sociedade, conspiram contra o casamento e a família, e seus ataques estão cada vez mais fortes. A metamorfose do casamento. A mídia em geral, filmes, novelas, internet, livros e etc.,
A cultura, a política, as leis, as celebridades, o ensino nas escolas e universidades, enfim, todos os maiores poderes da influência na sociedade estão se tornando ou já são predominante anti-casamento. O que significa na prática? O número de casamentos diminuirá consideravelmente. A união livre ou estável, marcada por um conceito de que compromisso duradouro é absoluto e absoluto não é possível, será mais e mais comum. Infidelidade, traições, aumentos, sim, ainda mais. Eles se tornarão mais perdoáveis. Encontros casuais com terceiros apenas para fins de sexo serão mais aceitos. Homens e mulheres se tornarão ainda mais predadores. O homem passará a ser dispensável para a mulher, que se verão mais independentes. Mulheres oscilarão entre a descrença total do amor e nos homens é a busca pela felicidade a custo da sua própria desvalorização. Note, tudo que foi citado anteriormente já está acontecendo. A nossa sociedade é a metamorfose do casamento. E o tempo apenas continuará acelerando esse processo. Talvez você não possa fazer nada para rever essa situação no mundo, mas no seu mundo, no seu casamento, você pode e deve. Não é uma questão de ser o seu relacionamento. Poderá ser atacado, mas sim de quando a pergunta é: você saberá como protegê-los do ataque quando eles vierem? Se é que já não estão acontecendo. Casamento na era do Facebook. Novos desafios como, por exemplo, a internet, as redes sociais, as tecnologias de comunicações como SMS e MSN, a proliferação da pornografia, a cultura anti-casamento, a facilitação do divórcio e o avanço da mulher na sociedade são apenas alguns fenômenos recentes que afetam os casais do século XXI. E muitos não estão preparados para lidar com esses novos desafios. Os casais de hoje estão enfrentando uma nova realidade. O mundo que seus pais não conheceram. Aliás, nenhuma geração antes deste conheceu. Pergunta à sua avó quais são os sinais que ela procuraria para detectar se o marido estava tendo um caso. Provavelmente ela vai dizer que ficaria atenta a manchas de batom da roupa dele, cheiro de perfume de mulher e coisa do tipo. Hoje em dia, trair o parceiro está muito mais fácil. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, já é um dos maiores destruidores de lares na Grã-Bretanha. Segundo o estudo divulgado pelo site especializado em divórcio, Divorce Online, o Facebook é citado como motivo de uma em cada 3 separações no país. Cerca de 1.700.000 dos 5 mil casos mencionados que mensagem inadequada para pessoas, sexo oposto ou comentário de ex-namorados ou namorada no Facebook foram causas do problema no casamento. Em 2011, a Associação Americana dos Advogados Matrimoniais, American Academy of Matrimonial Law, divulgou que o Facebook é citado como 1 de cada 5 divórcios. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, foi lançada recentemente no Brasil uma rede social exclusiva para pessoas casadas que vivem um casamento sem sexo e que querem encontrar outras pessoas na mesma situação. Homens e mulheres comprometidas são alvos do site, que facilita uma mesma maneira discreta de ter um caso. Em menos de 6 meses, o site já tinha mais de 300 mil usuários no país, fazendo o Brasil segundo em número de usuários, atrás somente dos Estados Unidos, onde o site já existe há alguns anos. O site oferece conta de e-mail privada, cobrança por cartões de crédito que não aparecem em nome do suspeito no extrato, tudo para facilitar encontros casuais para sexo sem deixar vestígio para o parceiro traído.
O slogan do site é: o verdadeiro segredo para um casamento duradouro é a infidelidade. Chocante, isso não é nada. Você sabe qual é o negócio que mais cresce no mundo, com o faturamento maior do que o de empresas como Google, Apple, Amazon, Netflix, eBay, Microsoft ou Yahoo? Junto, chama-se pornografia. Em 2006, as rendas dessa indústria foram de 97 bilhões de dólares. Mais filmes pornográficos são feitos no mundo do que qualquer outro gênero. De longe, são em média 37 filmes por dia, ou mais de 13.500 por ano. O Brasil é o segundo maior produtor desses filmes, atrás dos Estados Unidos. Um estudo reportou que 7 a cada 10 homens de 18 a 34 anos visitam esses sites pornográficos na internet. As mulheres também outrora mais o constrangimento com esse tipo de atividade. Têm buscado cada vez mais pornografia, muitas para tentar agradar o parceiro. Mas graças a Deus somos cristãos, isso não nos afeta, não se precipite. Uma pesquisa entre Estados Unidos revelou que 50% dos homens e 25% das mulheres na igreja eram viciados em pornografia. Outras pesquisas somente entre pastores revelaram que 54% deles tinham visto pornografia nos últimos 12 meses e 30% nos últimos 30 dias. Quem está imune? Homem versus mulher. Batalha final. Os homens, pela primeira vez na história da espécie, estão se sentindo deslocados e perdidos dentro do casamento. Com o avanço da mulher em quase todas as áreas da sociedade, ela se tornou sua concorrente em vez de ter tradicional papel auxiliadora. O homem, que era exclusivo, caçador, provedor, protetor familiar, agora vê o seu papel dividido em muitas vezes suplantado pela mulher. Ela se tornou caçadora, também a maioria das mulheres em um relacionamento atualmente trabalha e contribui no orçamento familiar. Em muitos casos a mulher até ganha mais do que o marido, e essa tendência deve aumentar consideravelmente, que em muitas faculdades do país já há mais mulheres estudando do que homens. O que isso tem causado no casamento? Isso que algumas consequências. A mulher tem se tornado mais independente do homem, menos tolerante com a peculiaridade masculina, tem tornado decisões sem participá-lo e batido de frente com ele. O homem, na tentativa de agradar a mulher, tem se tornado mais sensível, retraído na sua posição no casamento, se sentindo desrespeitado pela mulher e às vezes descartável, ou seja, a mulher tem se tornado mais como o homem e o homem mais como a mulher. Bagunça e confusão totalmente de papéis. E não é só no campo de trabalho que a mulher avança competentemente com os homens. Um estudo na Universidade de São Paulo revelou um dado preocupante para os homens casados. A traição feminina está crescendo assustadoramente. E quando mais o jovem, mais elas traem. Das 8.200 mulheres entrevistadas em 10 capitais do país, apenas 22% das mulheres acima de 70 anos confessaram ter tido alguma relação extraconjugal. O índice sobe para 35% para as mulheres que entre 41 e 50 anos, atinge o pico de 49,5% entre as de 18 a 25 anos. Ou seja, metade dos jovens casados traiu o marido. E a saída da mulher é simples dona da casa para um papel mais ativo na sociedade, na faculdade, no trabalho, etc. Até colocado em situação propícia à traição. Some-se a tudo isso, o fluxo constante das mensagens diretas, subliminares em nossas mídias, tratando as bases do casamento, novela, filmes, revista, blog, notícias, moda, música, grupos, festa, culturais, todos os canhões apontam atirando sem trégua para que casar é um pedaço de papel, não vai fazer diferença pega, mas não se apega. Se não der certo, divorcie-se e case com outro.
homem ou mulher. É tudo igual. Não existe amor. Amor é fantasia. Casamento é uma prisão. Como poder aguentar a mesma pessoa 20, 35 anos? Casamento é coisa do passado. A cada dia um novo argumento derrogatório é anti-casamento e criado. Se você preza o seu relacionamento e não quer se tornar mais um na estatística, blinde seu casamento. Blindar seu casamento é fundamental para a sua sobrevivência. É hora de defender e proteger o seu maior investimento antes que seja tarde demais. Vamos à luta. Tarefa: quais os perigos que ameaçam o seu casamento atualmente? Identifique essas ameaças para ter em mente quais as áreas do seu casamento precisam ser fortalecidas com mais urgência. Espere antes de escrever a sua tarefa. Aqui, pense, talvez vai querer emprestar ou dar este livro para alguém. Depois de ler, acho que não vai querer que outra pessoa da sua reflexão luta no seu casamento. Então, uma sugestão: anote suas tarefas em outro lugar, como uma agenda diária, ou mesmo o seu computador. Faça o que ache melhor. Só achei que gostaria de considerar isso. Casamento blindado. Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 2. É mais embaixo. Casamento blindado. Oferecimento: o seu casamento à prova de divórcio. Fiquem todos com Deus e até amanhã.